Neste vídeo eu estarei mostrando o multímetro MF500. Ele é um multímetro analógico diferenciado, né? Ele é um multímetro que tem algumas diferenças em relação aos multímetros analógicos convencionais. Aqui ele é dá para se perceber, né, que é uma caixa grande, né? Ele vem numa caixa grande. Aqui é a caixa dele. Aqui é a caixa do multímetro, né, a parte de trás. Agora vamos fazer a abertura para a gente verificar o conteúdo. Esse multímetro eu adquiri recentemente. Eu achei ele um multímetro muito interessante e eu resolvi importar ele, né? Fazer a compra dele. Ele vem bem embalado, aqui do jeito que ele veio, né? Tô mostrando aqui. Ele vem embalado, aqui dentro da caixa já não tem mais nada. Ele vem bem embalado com plástico bolha. Aqui ele acompanha pontas de prova. Vamos verificar as pontas de prova dele. Esse multímetro, eu vou mostrar durante o vídeo suas especificações, características. Eu irei fazer testes de precisão, alguns testes de precisão nele. Irei também fazer uma abertura dele, né, para a gente ver internamente como esse multímetro ele é construído. Bom, aqui nos acessórios, né, temos a ponta de prova. Isso aqui é uma tampinha, é tipo um lacre, que eu removi na parte traseira dele para facilitar a abertura dele aqui no vídeo. Aqui é a ponta de prova, as pontas de prova, né, elas têm um formato diferente, né, das pontas de prova que a gente costuma ver, né? Ponta de prova convencional. Aqui é uma ponta de prova convencional, elas são diferentes. Tem um formato diferente. Apesar desse formato diferente, é uma ponta de prova que tem uma boa precisão para manusear, ela tem uma boa aderência com a mão, né? Aqui temos o fio, né? O fio um pouco mais fino do que o padrão, né? Normal de ponta de prova. Porque esse multímetro ele não mede corrente alta, né? Então ele não tem necessidade de uma ponta de prova grossa para 10 amperes, 20 amperes. Ele acompanha também essas garrinhas de jacaré e pode ser conectada na ponta de prova, facilitando as medições. Ele acompanha também o manual de instruções, esse pequeno manual. Esse manual aqui ele está todo em mandarim. Mas aqui a gente tem algumas informações, né, a respeito, né, do multímetro, né. Ele tem instruções de uso, né, mas está tudo em mandarim. Mas pode ser traduzido, né, facilmente com o celular, né, aplicativo. Aqui é o MF500, modelo dele. Aqui temos o multímetro, ele vem dentro do plástico bolha. E ele vem dentro de um outro plástico, desse plástico aqui. Olha, é um multímetro de grande porte, é um multímetro grande. Ele tem um visor bem grande, isso aqui facilita bem a visualização. E ele possui duas escalas. Eu estarei explicando, né, essas duas escalas aqui. Aqui a alça, né? Bom, vou fazer uma apresentação dele, né, das suas especificações. Bom, ele é um multímetro que ele tem uma impedância interna de 20.000 ohms, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Aqui é para a escala dele aqui, a gente vai verificar a escala inicialmente. Ele tem uma impedância de 20.000 ohms, ou seja, 20 km por volt. É uma impedância padrão, né, adotada na maioria dos multímetros analógicos. Aqui o modelo dele é MF500. Esse multímetro ele tem um diferencial de medir, tem uma escala para medir 2.500 volts, tanto AC como DC, e com uma impedância de 4.000 ohms por volt. É uma característica bem interessante, né, desse multímetro, né?
Esse diferencial dessa escala de 2500 volts. Aqui temos o ajuste de zero convencional, todo multímetro analógico possui, né? Um ajuste de zero para o galvanômetro, para a gente iniciar o ajuste fim de escala. Aqui temos o ajuste de 0 ohm, deixa eu afastar um pouco. E temos o ajuste de 0 ohm, que é usado nas escalas de resistência, né? Um potenciômetro, a gente ajusta o ajuste aqui para 0 ohms. Aqui temos o conector aqui para 2500 volts, tanto AC como DC. Aqui dá uma ampliada, 2500 volts. Temos um conector dedicado para medir decibéis, esse conector é para medir dB. Aqui é um conector do positivo, da ponta vermelha. E um conector, esse símbolo aqui diferente um pouco, né? Mas é um símbolo de terra, né? É o conector do terra. Ele possui duas escalas, esse multímetro. Esse é um dos diferenciais que mais chama atenção nele, né? Por que ele possui duas escalas? Em uma das escalas, a gente vai selecionar a grandeza, que a gente vai medir, a grandeza elétrica. Se a gente vai medir corrente, a gente vai medir voltagem, se a gente vai medir resistência, a gente vai selecionar nenhum deles, né? Eu vou mostrar aqui. E o outro, a gente seleciona a escala que a gente vai querer usar. Um detalhe interessante nesse multímetro é que uma coisa que eu já expliquei em vídeos anteriores, um vídeo anterior, como saber qual é a resistência máxima que o multímetro analógico consegue medir. É muito simples. Basta a gente verificar qual é a máxima escala ôhmica que esse multímetro possui. Se o multímetro possui a escala 10K, ele não é 100K, ele é 10K, a escala máxima. E a gente multiplica pela escala maior, ôhmica, final de escala. Então aqui no caso desse multímetro é 2 kΩ, que é o padrão da maioria dos multímetros analógicos. Então a gente vai pegar 2 kΩ, que é 2.000, multiplicar por 10.000. 2.000 vezes 10.000 vai dar 20 milhões. 20 milhões corresponde a 20 mega-ohms. Então, ou seja, esse multímetro ele é um multímetro que mede até 20 mega-ohms. É o padrão, né, dos multímetros, né, que trabalham com escala X10K. Os multímetros X100K, eles trabalham com... Eles medem até 20 mega-ohms, que seriam 100.000 vezes 2.000, que daria 200 milhões, que daria 200 mega-ohms. Bom, agora aqui eu vou explicar sobre essas escalas desse multímetro. Por que ele tem duas escalas? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu quero medir, aqui ele já está na escala 10K, eu quero medir uma resistência na escala 10K, um resistor na escala 10K. Então eu seleciono 10K aqui nessa escala, né? Aqui, que nem tá, já está aqui. E aqui eu seleciono a grandeza, ou seja, ohms. Então eu coloco no símbolo de ohms. Então aqui eu tenho, ou seja, ohms e 10K. Então eu estou para medir nessa configuração, ele vai medir a escala ôhmica, ele vai medir resistores. Então aqui eu estou usando 10K, aqui eu estou usando 1K, 100 ohms, que seria X100, X10, né, seria, e X1. Perfeito. Agora, vamos dizer que eu queira medir tensão. Uma tensão tanto DC como AC, né? Então eu coloco nessa escala aqui V, aqui de volts. Aqui temos o símbolo aqui do reto, né? O primeiro símbolo aqui embaixo do V, que é DC, que é contínuo, e esse símbolo ondulado, né? Que seria representação de AC, medir tensão alternada. Agora aqui nessa outra escala a gente vai selecionar a tensão, a escala que a gente vai usar, que é para medir até 12,5 volts. Aqui ó, tensão DC, né? O símbolo está aqui, símbolo 10 volts DC, 50 volts DC, 250 volts DC e 500 volts DC, que é o máximo que esse multímetro mede nessas escalas aqui. Agora, medir tensão alternada é a mesma coisa. A gente muda a escala para AC aqui. Aqui no caso ele está em AC, né? A gente pode verificar a simbologia, né? Que tem
símbolo aqui ondulado, né, debaixo do V. Então aqui a gente tem 10 volts AC, até 50 volts AC e 250 volts AC, 500 volts AC. Lembrando sempre que a gente deixa a grandeza aqui no caso em V, que é volts. Agora vamos supor que a gente queira medir corrente. Para medir corrente também é o mesmo princípio. Corrente ele já está nessa escala aqui, ó, A. Corrente ele só mede corrente DC, ele não mede corrente AC. Então aqui ele tem um símbolo reto debaixo da letra A. Então a gente vira aqui. Ele já está selecionado para medir a grandeza de corrente em amperes. Então aqui a gente vai na escala. Aqui ele mede até 1 mA, até 10 mA, até 100 mA e até 500 mA. A gente faz a visualização conforme a escala aqui em cima, né? Que a gente seleciona as escalas e verifica de acordo com a escala apropriada. Temos também uma escala aqui de 50 microamperes também. Ela está um pouco separada das outras, com a escala delicada, né? Que no caso 50 microamperes é a bobina do galvanômetro, né? E é um galvanômetro de 50 microamperes, esse instrumento. A gente sabe disso porque é a menor corrente que o multímetro mede. Normalmente, na maioria dos casos, é a corrente do galvanômetro. Bom, aqui embaixo, para medir decibéis, o que a gente faria? A gente poderia... A gente conecta a ponta aqui, a ponta vermelha, e a ponta negativa aqui. Desconecta daqui e conecta aqui. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar, no caso a gente vai selecionar a grandeza de volts, aqui nessa escala, tá aqui. E vamos selecionar a tensão de 10 volts AC. Aqui, ó. Sempre dB, né, a gente costuma medir em 10 volts. Meio que padrão isso, né? 10 volts AC, que é a menor escala de tensão alternada. Então aí aqui a gente vai verificar os dBs aqui. Essa última escala aqui vai até 22 dB. Vai de menos 10 dB a 22 dB. Isso no caso para medição de decibéis. Agora aqui um outro detalhe interessante desse multímetro, eu vou mostrar agora. Eu vou fazer a abertura dele depois, posteriormente, mas inicialmente eu vou mostrar aqui o compartimento de pilhas dele, né? Então aqui o compartimento de pilhas. E aqui atrás, né, essa tampinha que tem esses dois parafusos, eu vou fazer a abertura. Pra gente verificar o tipo de pilha que esse multímetro usa. Pilha, bateria que ele usa, né? Aqui a gente faz a abertura desse compartimento. Bom, o parafuso é um parafuso daqueles rosca fina, né, metálica, né, Agora a gente vai fazer a abertura aqui, é bem tranquilo. Show. Não tem unha, né, então fica meio complicado. Bom, aqui ele tá com pilhas, né, já. Aqui nós temos uma pilha tipo C de 1,5 volts. E aqui temos uma bateria de 9 volts. Pilha C e bateria 9 volts. Ou seja, significa que esse multímetro, exceto na escala X10K, ele trabalha na escala ômica aplicando uma tensão de 1,5 volts. Não 3 volts, né, como a maioria dos multímetros analógicos, que usam duas pilhas de 1,5. Normalmente pilhas do tipo AA. Alguns usam pilhas AAA palito, né, mas a maioria usam duas pilhas AA. Esse multímetro ele segue o conceito de usar uma pilha tipo C de 1,5 e aplicar tensões de 1,5 volts em todas as escalas X de impedância, né, de resistência, exceto a X10K, que a X10K é uma escala diferenciada em todos os multímetros analógicos, a maioria deles, que ela vai somar a bateria de 9 volts com as pilhas. No caso desse multímetro, né, como ele trabalha com 1,5 volts, ele vai somar 9 com 1,5, vai dar uma tensão 10,5 em X10. Eu vou fazer testes, né, durante o vídeo, testes de precisão, para a gente estar vendo como ele vai se comportar também na medição de semicondutores, né? Porque esse multímetro ele pode se trabalhar com ele nessa posição em pé ou na posição horizontal. Pode trabalhar nessas duas posições. Também é possível usar a alcinha, né? Mas
A alcinha ela é bem flexível, né? Ele não vai fazer uma inclinação satisfatória. Ele vai ficar praticamente na horizontal. Então eu vou colocar ele aqui na posição horizontal, que fica melhor para mim fazer a filmagem com a câmera aqui. E a gente vai fazer uns testes de precisão com esse multímetro. Depois eu vou fazer uns testes e mostrando as características dele. Bom, vamos iniciar nossos testes fazendo o teste de precisão com esse módulo de referência de resistores de alta precisão, 0,1%. Vamos ver como esse multímetro vai se comportar. Vou posicionar a câmera de uma forma que a gente consiga visualizar bem a escala dele, né? Vamos conectar a ponta, né? A ponta de prova dele, inicialmente, lembra aquelas pontas que poderiam ser mais finas, né? Que os multímetros antigos, né? Mas ela é padrão, ela é uma ponta de prova padrão. É uma ponta de prova normal, como essa aqui, de um multímetro convencional, ela vai encaixar normalmente aqui. Ou seja, você pode utilizar qualquer ponta de multímetro de prova, qualquer ponta de prova de multímetro, no caso, convencional, não precisa ser aquela ponta fina, né, que existe em alguns multímetros, né, que é difícil de encontrar. Então é uma ponta de prova convencional. A única coisa, o único detalhe, é que a ponta convencional ela vem com essa borracha, normalmente, de proteção para melhorar a isolação, melhorar o nível de categoria. Então nesse caso, para utilizar uma ponta de prova, vai ser necessário tirar essa proteção, cortá-la, né? Cortada, ou comprar uma ponta de prova que já vem sem essa proteção, que também é encontrável, bem fácil também, bem fácil de ser encontrada. Eu vou conectar aqui as pontas de prova no multímetro para a gente iniciar os testes. Bom, aqui já estão conectadas devidamente nos seus devidos lugares, né? O terra e o mais, né? E a gente vai fazer um teste de resistência. Inicialmente, né? A gente vai fazer zerar o multímetro, né? Eu vou tentar focar mais próximo para a gente conseguir visualizar aqui. Acredito que nesse ponto está bom para a gente fazer os testes. Eu vou zerar o multímetro aqui. A gente faz inicialmente esse ajuste de 0, né, no fim de escala. Esse ajuste a gente faz na escala de tensão, né, normalmente. A gente pode fazer na escala de voltagem, já está na escala de voltagem. Ou na escala de desgado. O desgado desse multímetro seria esse aqui, ó. É bem interessante eu explicar essa parte do desligamento desse multímetro. Pontinho aqui e pontinho aqui, nas duas escalas. Então nessa configuração de escalas ele está desligado. Então aqui a gente faz o ajuste zero. Olha, para mim o ajuste zero está perfeito, né? Eu não sei na câmera, que pode ser que na câmera ocorra um pequeno erro de paralaxe, mas para mim aqui também é um ângulo de visão, o ajuste zero está ok. Bom, então aqui o ajuste zero corretamente ajustado. Agora a gente vai medir resistores, né? A gente vai selecionar a grandeza, no caso a gente vai colocar em ohms. Aqui a gente vai colocar em x1, né, que no caso é 1 aqui, na escala ômica, né, essa parte ômica. E agora a gente vai curto-circuitar as pontas, uma na outra, e fazer o ajuste de zero no potenciômetro. Eu vou fazer o ajuste de zero aqui, girar o potenciômetro até fazer o correto ajuste de zero. Olha, para o meu ângulo de visão, ele está corretamente ajustado zero. Pode ser que na câmera, como eu já mencionei, devido ao erro de paralaxe, possa ser que esteja um pouco fora, para a direita ou para a esquerda o ajuste. Bom, aqui no caso, eu vou fazer a medição desses resistores de precisão. Vou começar com o resistor de 10 ohms. Olha, para mim aqui ele parou exatamente sobre o 10. Um pouquinho antes, né, mais ou menos seria um 9.8, mais ou menos, 9.9. Perfeitamente dentro da tolerância do multímetro. Agora vamos medir um resistor de 100 ohms.
exatamente sobre os 100 ohms, precisamente sobre os 100 ohms. O resistor de 1 kΩ, ele parou exatamente sobre o 1 kΩ aqui na escala, né? Agora eu vou alterar aqui para X10. Aqui a gente mantém, né? Porque a gente está medindo ohms ainda, a gente mantém a grandeza, curto-circuito a ponta e faço o ajuste de zero aqui no potenciômetro. Aqui. Olha, para mim ele tá perfeito. Pera aí, deixa eu fazer o correto ajuste aqui. Ok. Para mim ele está perfeitamente sobre o zero. Deixa eu confirmar. Ok, está perfeito. Agora vamos fazer o ajuste, a medição aqui. O resistor de 10 ohms agora ele vai virar 1, né? Porque vai dividir por 10. Olha, ele está medindo exatamente sobre 1. Aqui na minha visualização. No resistor de 100 ohms aqui ele vai medir exatamente sobre o 10. Olha, está medindo exatamente sobre o 10. O resistor de 1K ele vai medir no 100. Exatamente sobre o 100. E resistor de 1 kΩ ele vai medir, aliás, 10 kΩ ele vai medir 1 kΩ. Agora eu vou colocar na escala X100. Vou curto-circuitar a ponta. Fazer o ajuste de zero. Aqui no potenciômetro, te girar aqui, ok, 0 ohms, para mim tá no 0 ohms. Esse resistor de 10 ohms ele vai virar 0.1, ele vai deflexionar praticamente bem próximo do zero. Ele está entre o zero e o primeiro traço é 0.2, então ele está medindo exatamente 0.1. O resistor de 100 ohms ele vai ter que medir 1, estamos dividindo por 100, né, x100. Resistor de 1K ele vai medir 10, ok, exatamente sobre o 10, preciso. Resistor de 1K ele vai medir sobre o 100, exatamente sobre o 100. E resistor de 10 kΩ ele vai medir sobre 1K. Bom, vamos fazer o ajuste, né? Vamos medir em 1K agora. Novamente, né, curto-circuitar a ponta. Toda vez que a gente muda a escala ohmica, a gente é obrigado a fazer o ajuste de zero para que ele saia da posição, né? Todo multímetro analógico é assim. Agora aqui o X10 a gente não vai conseguir medir mais, porque ele vai estar bem abaixo agora, né? O 100 ohms aqui a gente vai conseguir medir. Ele vai estar 0.1, ok? O resistor de 1K ele vai estar dando 1, porque a gente está dividindo por 1000, a gente da escala 1K, X1K. Resistor de 10K ele vai medir exatamente sobre 10, né? 10.000. Não, no caso, né, o resistor de 1K ele vai medir aqui no 10, né, que corresponde a 1000, né? Ok. Não, é 10K no caso, desculpe. Aqui o resistor de 100K que vai corresponder a 100. Que no caso a gente está usando a escala 1K. Agora a gente vai usar a escala X10K, que é a máxima escala desse multímetro oferece. Vamos fazer novamente o ajuste de zero. Ok. Vamos fazer a medição do maior para o menor. No caso eu vou medir um resistor de 100K inicialmente. Ó, 100K ele mede no 10, perfeito. O resistor de 1K. Aliás, 10K agora ele vai medir sobre 1, né? Que 1 dividido por 10.000, né? Aliás, 10.000 dividido por 10.000. E o resistor de 1K 0.1. Perfeito. Com esses testes, a gente verificou que o multímetro ele mede com excelente precisão resistores. Agora vamos fazer teste de medição de tensão contínua. Para esse teste a gente vai utilizar um módulo de referência de alta precisão e eu vou comparar também o resultado com o resultado do multímetro Unity. Deixa eu colocar ele numa posição que fique melhor visualizado aqui. Acredito que, deixa eu pôr um pouco mais para cá. Nessa posição dá para visualizar bem os dois multímetros. Como eu expliquei, né, o multímetro para mim está zerado corretamente, mas pode ser que
aí na câmera ele esteja um pouco fora de posição, tanto para a direita como para a esquerda, devido ao paralaxe, erro de paralaxe. Eu vou ligar o modo de referência. Eu coloquei aqui o multímetro na escala de voltagem, coloquei ele aqui na escala de volts, né? Grandeza de volts nessa escala, e aqui eu selecionei a escala de 10 volts DC, que é o símbolo reto aqui. Então vamos lá. Inicial a tensão de 2,5 volts. Então aqui nós temos uma tensão de 2,5 volts. 2,497 volts no multímetro Unity e 2,5 nele, né? O que a gente tiver na escala de 2 aqui, 250 no caso. Então aqui nós temos 2,2, aqui ó, vamos lá. Escala 250 volts. Aqui nós temos aqui 2,6 ele está medindo aqui. Perfeitamente dentro da precisão. Agora vamos alterar. Olha, ele está medindo aqui exatamente nos 5 volts. Corresponde esse traço aqui. Agora a gente vai alterar para uma tensão de 7,49. Da forma a gente pode visualizar no Unity. E aqui nós temos uma tensão de 7,4 nele, né? Dentro da tolerância. Agora a gente vai alterar para 10 volts. Então a gente tem uma tensão de 9,9. É bem dentro da tolerância. Eu vou alterar agora para a escala de 50 volts. A gente vai fazer os mesmos testes. Aqui eu desliguei a tensão, agora vamos alterar para 50. Vamos lá, 2,5, escala 50 volts. Ele está medindo exatamente em 2,5. A gente visualiza aqui nessa escala superior abaixo da escala ômica. Exatamente 2,5. 5 volts, exatamente 5. Aqui, a gente pode visualizar. 7,5, exatamente 7,5. E 10 volts, né, aliás, 9,9, exatamente. Um pouquinho antes do 10, corresponde a 9,9. Perfeito. Dessa forma a gente pode ver que esse multímetro ele mede tensão DC com altíssima precisão. Agora nós vamos fazer um teste de tensão alternada. Eu vou configurar eles para medir tensão alternada. Para medir tensão alternada, o multímetro eu selecionei aqui para a escala de 250 volts AC, né, o símbolo do alternado aqui embaixo, né, aquele símbolo do ladinho, e a grandeza continua sendo voltagem. Então agora eu vou aplicar a tensão para a gente fazer a medição e ver a pressão desse multímetro. Perfeito. Temos uma tensão aqui de 128 volts aproximadamente. Aqui no multímetro nós temos monitorar na escala de 250, né? Teria essa escala superior aqui. Então aqui a gente tem 125, aqui seria 130. Então a gente está entre 125 e 130. Agora deu 127, exatamente 127 volts. Muita precisão desse multímetro na medição de tensão alternada. Eu vou fazer um teste agora para a gente fazer a medição da tensão em corrente, em tensão na escala 2500 volts. Eu não tenho uma fonte 2500. Aqui uma tensão elevada. Eu vou usar a rede elétrica e a gente faz a medição para verificar como funciona essa escala 2500 volts. Bom, aqui na escala aqui de 2500 volts, a gente está usando uma conexão aqui, né? Deixa eu... no borne de 2500 volts. Esse primeiro borne da frente, né? Que nem eu mostrei inicialmente. E aqui a gente tem uma tensão de 128 volts e a gente tem uma indicação aqui na escala. Eu vou dar até um zoom aqui para a gente verificar melhor. Deixa eu posicionar aqui na posição que a gente visualize um pouco melhor isso aqui. Bom, aqui dá para visualizar bem. Então aqui a gente, para visualizar a escala de 2500 volts, a gente vai usar como referência a escala de 250. A gente vai usar aqui, no caso, essa parte inferior, né?
Como a escala 250 aqui ela não tem marcação nessa parte, a gente lê essa parte superior. Essa parte superior aqui, inferior aqui na primeira escala, né? Seria a leitura na escala de 50. Então aqui seria 50, 100, 150. Ele está bem um pouquinho acima da metade do 100, do segundo traço, corresponde a 130, que é a tensão da rede elétrica. Aqui no caso seria 150, 200, 250. Aqui seria 500 volts, aqui seria 1000 volts, 1500 volts, 2000 volts e 2500 volts. Aqui no caso tem um diferencial interessante nesse multímetro, que eu vou mostrar. Aqui na escala, a gente visualizar aqui, o que acontece? Nessa escala, deixa eu ver se eu consigo dar uma ampliada aqui. A gente pode ver que tem aqui 2500 aqui embaixo e temos um traço aqui, né, unindo todas as escalas. Ou seja, na escala 2500 volts é indiferente a escala, o valor da escala que está aqui. O importante é a grandeza, ser volts, né? Então aqui no caso, ó, eu vou alterar, a gente pode visualizar o ponteiro, não vai ter mudança no ponteiro, ó. Eu vou para na escala 10 volts, seria aqui, ó, nada de mudança. Ó, porque ele está na grandeza de voltagem. 500 a mesma coisa. Para a tensão DC seria a mesma coisa. Seria a medição de tensão DC, seria o mesmo procedimento. Bom, agora eu vou fazer um teste nesse multímetro sobre a parte de semicondutores, para a gente verificar como que ele mede semicondutores. Para a medição de semicondutores, inicialmente, né, eu vou colocar aqui na escala de X10, que é mais padrão, né, para testes de semicondutores multímetros analógicos. Aqui eu vou colocar na grandeza de elétrica de ohms. Perfeito, já está. Aqui eu vou curto-circuitar as pontas, né, fazer o ajuste zero. Ok, corretamente o ajuste zero feito. E aqui temos alguns semicondutores que eu vou fazer o teste. Lembrar que esse multímetro ele trabalha com um diferencial. Ele fornece uma tensão de 1,5 volts nas escalas ômicas, né? Que nem eu vou mostrar aqui rapidamente. Vou colocar na escala de voltagem o multímetro em T e a gente vai fazer esse teste. E outro detalhe, né? Que eu sempre gosto de avisar, né, de comentar, que o multímetro analógico ele trabalha com a polaridade invertida. Olha lá, o positivo na escala ômica é negativo e a ponta preta que é negativa é positiva. Aplica uma tensão positiva, é invertida a tensão que ele aplica. Isso é devido à construção do multímetro analógico. Então, conforme eu estava falando, né, o multímetro analógico ele trabalha com a tensão invertida. Então vamos colocar a ponta vermelha do emitir no negativo e a ponta preta no positivo. Ele está dando a tensão 1,6 volts, porque essa pilha é nova, né, ela está bem carregada. É uma pilha de 1,5. Ele está na escala X10. Agora vamos alterar para a escala X100. Mesma coisa. Vamos alterar para a escala de 1K. A mesma coisa. E vamos alterar para a escala X10. Agora ele vai somar com a tensão de 9 volts. Então aqui nós temos uma tensão de 11 volts. Temos 11 volts aqui. Então a gente tem uma tensão de 11 volts, que é a soma da tensão de 9 com a tensão de 1,5. Como tanto a bateria de 9 volts como a de 1,5 estão bem carregadas, ele está dando uma tensão um pouco acima, né, do nominal. Perfeito. Agora que seriam, no caso 9, né, mais 1,5, seria 10,5, né? Ele está dando uma tensão 0,6 volts a mais, que depende, é decorrência das pilhas estarem bem carregadas. Perfeito. Outra coisa interessante para a gente verificar aqui rapidamente é a impedância por volt. Eu vou colocar rapidamente aqui na escala de voltagem para a gente estar fazendo o teste de impedância. Aqui, impedância por volt, escala de voltagem, grandeza de voltagem, né? E aqui eu vou começar a iniciar o teste com a escala de 10 volts DC. Vou colocar aqui na escala de resistência. Então vamos lá. Olha, show. Ele está dando uma tensão aqui
aliás, uma resistência, uma impedância de 200 km. Ou seja, 10 vezes 2.000, 10 vezes 20.000, no caso, que é a 20 km por volt, dá 200 km. Agora eu vou aumentar para 50 volts, a gente vai ter uma impedância maior, de 1 mega. 250 volts a gente vai ter uma impedância mais alta, né? Impedância de aproximadamente 5 mega. E 500 volts, que é a escala máxima, a gente vai ter uma impedância de aproximadamente 10 mega ohms. Perfeito. Essa é a impedância no multímetro analógico. Eu vou colocar na 2,5 só para a gente verificar. A gente vai ter uma impedância, deixa eu colocar aqui na 50 km. Perfeito. Então agora eu vou fazer um teste dos semicondutores. Agora que a gente já verificou algumas características importantes sobre esse multímetro, eu vou colocar na escala X10 inicialmente. E a gente vai fazer um teste dos semicondutores. Colocar na grandeza de ohm, resistência. Vamos zerar a ponta. Ok. Vamos perfeitamente sobre o zero, né? Ponta curto-circuitada. E aqui a gente vai medir os transistores aqui. Aqui temos um transistor aqui. Olha lá. Base, coletor, emissor. Ok. Aqui invertendo ele não vai dar. Medição. Aqui temos um resistor NPN, né? Que aqui o multímetro analógico ele é invertido, né? Então a ponta vermelha é negativa. Então ele NPN. Se fosse um digital seria o contrário, seria a ponta preta, né? O coletor emissor e a ponta negativa na base. Aqui temos um transistor PNP. Ele não vai medir porque dessa forma. Agora na posição correta ele mede. Aqui está medindo corretamente. Transistor NPN. Ok. Invertendo não vai medir. E aqui temos um transistor FET. Aqui no caso dreno, né? Source. Aqui, ó. Dreno, source. Ele está dando uma medição inversa aqui do diodo interno. Na posição direta ele não vai medir. Agora eu aplicando a tensão positiva, né, que a ponta preta aqui é positiva no analógico, ele vai ter que polarizar. Ó, multímetro na escala. Por ele ser 1,5 volts, ele não consegue polarizar um transistor FET. Na escala X10. Para isso a gente vai ter que usar a escala X10K. Ela tem uma corrente menor, mas ela tem uma tensão mais alta, de aproximadamente 11 volts. Então, aqui a gente vai conseguir fazer o teste do transistor FET. É uma dica, né, para quem tem multímetro que trabalha com 1,5 volts. Para transistor FET a gente usa, e LED a gente usa a escala X10K. Estamos aqui no caso, ó, novamente, posição inversa ele mede, posição direta não mediu. Agora eu vou aplicar a tensão positiva. Agora vamos lá. Deixa eu ver aqui, positivo. Aqui a gente aplicar aqui. Deixa eu... E aqui ele deu continuidade, ó, tá vendo, ó? Ele deu continuidade. Agora eu vou inverter, aplicar a tensão negativa, ele vai abrir. Ó, deixa eu... Aqui não tem encostou direito aqui, peraí. Tensão negativa. Ó, não mede mais. Esse outro é a mesma coisa. Esse daqui ele não é isolado da parte superior. O dreno. Então aqui eu vou medir por aqui, ó. Nada, sentido direto. Invertendo ele vai medir a polarização do diodo interno. Aqui no caso eu vou aplicar uma tensão positiva no gate. E ele vai medir. Deixa eu ver aqui. Mediu. Agora eu vou aplicar uma tensão negativa no gate e ele não vai medir mais. Perfeito. Aqui o LED, aqui no caso a mesma coisa, né? Aqui no meio o catodo, como a ponta vermelha aqui é negativa, vai acender o vermelho e mediu. O verde, ele não conseguiu acender, mas ele mediu, indicando que tá bom. Se eu inverter ele já não mede, ó. Perfeito, indicando que o LED está em boas condições. Diodo, não tem problema nenhum, a gente faz a medição aqui normal. Aqui, ó. Como a gente tá na X10K, ele vai estar deflexionar quase do zero, né?
Aqui é a mesma coisa, né? Invertendo ele dá uma fuga, porque um Zener 10 volts. E aqui eu estou aplicando uma tensão de 11. Aqui temos um diodo de alta tensão e usado em micro-ondas. Então aqui forno micro-ondas. Então aqui a gente, de um sentido a gente não tem medição e do outro sentido a gente vai ter uma medição. Perfeito. Se eu colocar na escala X10, ok, X10, zerei. Ele não vai conseguir medir o LED, provavelmente, porque ele não vai ter, olha lá, acendeu bem fraquinho o vermelho, mas ele não conseguiu fazer nenhuma leitura no ponteiro. O verde nem acendeu, nem fez leitura, que a tensão é muito baixa, 1,5 volts é insuficiente. Para diodo normal, ele vai medir normal, testar normal. O Zener é a mesma coisa, aqui é um Zener 10 volts. O diodo de micro-ondas ele já não vai medir, porque o diodo de micro-ondas precisa de uma tensão superior a 7 volts, né, para poder... O ideal seria a partir de 9 volts para poder fazer a medição. Ele tem uma junção alta, né? Uma junção em torno de 7 volts aproximadamente. 6, 7 volts. Ó, ele já não mediu. Bom, perfeito. Então, com esses testes, eu finalizo os testes de precisão e medição de semicondutores desse multímetro. Agora eu vou fazer a abertura desse multímetro para a gente verificar como ele é internamente. Para abrir ele é bem simples, né? Vou desconectar as pontas de prova, né? Ele não é necessário nesse multímetro em específico tirar as pilhas para fazer a abertura. A gente só vai precisar soltar os parafusos. Como eu mencionei no começo do vídeo, ele tem essa tampinha aqui, ó. Essa tampinha ela ia aqui dentro. Eu resolvi tirar antes do vídeo da gravação para não estender ainda mais, né, o vídeo, né? Para retirando essa tampa. Eu vou soltar os 4 parafusos. Ele é bem simples de abrir. Aqui. Aqui, vamos lá. Mas esse parafuso só. O parafuso é pesado, a chave não consegue soltá-la, né? Soltá-los. Mas aqui eles já estão soltos. Então aqui a gente pode virar, né? Pode virar para tirar os parafusos, né? Se for o caso. Os parafusos são grandes, né? Parafusos bem grandes. Bom, aqui, ó, só ir mais um. E aqui vamos soltar a tampa. Para soltar a tampa é só puxar. Ela não tem nenhuma... O parafuso aqui tá um pouco preso ainda aqui. Ela não tem nenhuma trava, né, que segura. Então é somente os parafusos. Bom, aqui a gente fez a abertura, né? O multímetro já está aberto. Deixa eu pôr a tampa para cá. O parafuso tá aqui. Tirar ele daqui. Parafuso. São iguais, né? São 4 parafusos bem grandes. Aqui temos o compartimento de pilhas, né? Nessa parte aqui. É bem feito, né? Parafusados aqui, né? Os suportes, né? Aqui compartimento. Um para a bateria de 1,5, outra para de 9 volts. Então aqui a gente tem as tensões que saem das pilhas. Aqui a placa desse multímetro é uma placa muito bem feita. A gente pode visualizar aqui. Uma placa bem construída, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Olha, é uma placa muito bem feita. Ele é muito bem construído esse multímetro. Aqui, ó, os bornes parafusados, parafusos grandes. Potenciômetro aqui, né? Parte do eixo do potenciômetro. Fusível de proteção. Capacitor de acoplamento. Banete de proteção, diodos. Resistores de alta precisão, resistores azuis, né? Olha, ele tem trimpote de calibração aqui. Então, trimpote de calibração. Ele tem aqui outro trimpote de calibração aqui nessa parte. Olha, ele é um multímetro muito bem construído, né? Realmente ele é um multímetro muito bem feito. O galvanômetro dele é grande, né? A gente pode visualizar aqui, né? Que ele... Aqui, ó. Tirar a tampinha aqui. É um galvanômetro bem construído, né? A gente verifica aqui dentro, né? Olha lá. É bem feito esse galvanômetro. Vou botar a tampinha de volta. Ela é só colada, né? Ela tem um suportezinho aqui. A gente colar ela aqui. Pera aí. Show.
Deixa eu encaixar aqui no lugar, volta. Ou seja, é um multímetro muito bem feito. Ele vale a pena o investimento. Agora eu vou fazer algumas considerações sobre esse multímetro. Deixa eu só encaixar. Bom, o que eu posso falar desse multímetro? Ele é um multímetro de alta precisão. Ele é um multímetro grande. Ele é um multímetro confiável. Um multímetro robusto, né? Ele é um multímetro que oferece uma precisão muito boa, né? E ele é um multímetro que ele tem um custo razoável, tá? Eu não vou dizer que ele é um multímetro de custo acessível. Esse multímetro, eu paguei nele em torno de R$110, com mais ou menos R$150 de frete, e ainda fui taxado em 60%. Então, ou seja, eu tive um custo relativamente alto com esse multímetro na compra dele. Eu não me arrependo da compra. Eu acho ele um multímetro que compensou, apesar do custo que eu tive. Na época eu não tinha muitas opções de compra de vendedores que vendiam esse multímetro no AliExpress. Eu tinha pouca opção de vendedores. Então eu acabei optando no que tinha um preço mais acessível, que foi esse que eu acabei comprando. Agora, atualmente, já tem mais opções, mais vendedores, né, com preços mais em conta. Mas todos eles cobram frete em torno de R$100, cento e poucos reais. Eu não sei o motivo disso. Que normalmente os produtos, né, eles não são cobrados fretes. Quando for comprar, uma dica, né, se for comprar esse multímetro, procura comprar um que esteja dentro da remessa conforme, porque pagará menos impostos. O imposto será cobrado na nota da compra e pagará menos. Um método convencional são remessa conforme, que foi o que o vendedor disponibilizava, que eu comprei, né, no AliExpress. É estranho, né, mas era um vendedor que vendia sem remessa conforme. Esse que aconteceu é o seguinte: esse multímetro ele demorou bem mais na alfândega, porque ele teve que ir para Curitiba. Ficou lá, foi taxado, paguei a taxa, demoraram de liberar um pouco. É normal, né? Um pouco de demora. E aí eu acabei tendo uma demora maior para receber esse multímetro. Eu demorei mais ou menos um pouco mais de um mês para receber ele. Mas é isso. Mas eu recomendo a compra desse multímetro. Ele é um multímetro muito bom, ele é preciso, é um multímetro robusto. É um multímetro que remete, né, o design dos multímetros antigos, né, bem antigos. Ele não é um multímetro antigo, a gente verificou por dentro que não é um circuito atual, mas ele é uma boa, vamos dizer, é uma réplica, né, perfeita, né, do multímetro antigo. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Obrigado.